Salve, salve pessoas! Vamos mais a um vídeo aqui, continuar nossa matéria, falando de funções, né? E hoje a gente vai ver uma função muito específica que gera aqueles gráficos que são uma reta, tá? Então vem comigo aqui que ele é muito importante, tema da nossa provinha e estudo aí da primeira parte do nosso segundo bimestre. Então vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos estudar uma função chamada de função afim, tá? Essa função que ela aparece tantas vezes, né? Que nós vamos aprofundar, estudar ela com mais atenção, tá? Devido à sua frequência aí. Pessoal, a função afim, ela tem esse formato aí padrão, tá? Ela tem o f de x, que vocês sabem que representa uma função, né? Sempre igual a um número, né? Um número, esse coeficiente a aqui é um número que está dentro dos conjuntos dos números reais. O que isso quer dizer? Que pode aparecer de tudo, pode aparecer fração, pode aparecer número negativo. Então é um número que acompanha o valor x, mais um valor, um número sozinho aí, né? Um número b, tá? Então sempre vai estar nesse formato, ax mais b, tranquilo? Então olha só, pessoal, a regrinha desse ax mais b é que o a ele pode ser qualquer número, menos o zero, claro, né? Porque se o a for zero, ele vai multiplicar o x e vai anular isso daqui, né? E aí vai deixar de ser uma função afim. Então, necessariamente, precisa que o a seja qualquer número, menos o zero, beleza? Outra coisa importante, pessoal, que nós vamos estudar aí, é que cada letrinha dessa, né? Que essas letrinhas vão ser números, né, em cada caso, eles têm um nome específico para eles, tá bom? E essa letra A aí, que é o coeficiente do x, ela tem esse nome de coeficiente angular, tá? Por que ele tem esse nome de angular? Vocês vão ver nessa aula, entender o porquê, tá? E já o B, ele tem esse nome de coeficiente linear. Então, o coeficiente angular é o número que acompanha o x, e o coeficiente linear é o número que está independente aí, né? Que não depende do x, beleza, pessoal? Isso é muito importante. Então vamos fazer um treino aqui de reconhecer os coeficientes angulares e os lineares aí dessas funções, tá? Então na letra A aí, certo? Nós temos aí então a função é igual a 2x mais 7. Quem seria o meu coeficiente angular, né? Seria o 2. E aí lembra que é igualzinho quando a gente estudou equação do segundo grau. É só o número que acompanha a letra. A gente não vai pegar o x, tá bom, pessoal? Então, no caso, o coeficiente angular é 2. E o nosso coeficiente linear é o 7. O b é o número que não está acompanhado do x, beleza? Vamos lá. Olha só, percebam que apareceu g de x, né? E aí lembra que eu falei na aulinha. Não precisa ser f de x, tá? Essa letra aí é mera representação. Então pode ser várias outras letras. Eu até botei aqui para vocês acostumarem. Então olha só, quem é o a aí? O a é o 3, né? Que é o que acompanha o x. E o b? O b é 5,6, é o número que está sozinho aí, é independente do x, né? E aí tá vendo que apareceu o número decimal. Então vocês sabem que pode aparecer número decimal sem problema, tá bom? Próximo. Quem é o coeficiente angular? Ora, quem está acompanhando o x é quem? Né? O menos 4,2 é o número decimal negativo. Então, pronto, menos 4,2 é o nosso A. E o B? Cadê o B aí? Ué, professor, você falou que tinha que ter A e B, né? Pessoal, lembra que para existir, a função afim só precisa do A, né? O B, ele tá aí, só que no caso ele é zero, né? Então ele não aparece. Então se não tiver o B, se você não estiver vendo, né, na função, quer dizer que o B é zero. Tranquilo? Vamos aí para a última. Eita, essa daí pode gerar dúvida, né? Tem uma fração, né, pessoal? Mas lembra, a fração, ela pode ser dividida dessa forma aqui para ficar mais fácil. 3 sobre 8 mais 5x sobre 8. Sem problema nenhum. E aí a gente consegue dizer mais fácil quem é o A aí. O A, lembra galera, o A não é o primeiro número. O A é o que acompanha o x. Quem está acompanhando o x? É só o 5?
Não, e aí outro cuidado. Quem está acompanhando o x é os 5 oitavos, né? Então a fração 5 aí sobre 8 é a nossa coeficiente angular, beleza? E quem é nosso b aí? O nosso b é o número que está aí independente, né? É o 3 oitavos. Tranquilo, pessoal? Então eu botei um exemplo aqui mais confuso para que vocês possam tirar essa dúvida. Mas geralmente ele gira em torno disso aqui, né? Da letra A, da letra B, bem sempre tranquilo. Mas se caso aparecer igual as outras duas, né? Vocês estão preparados porque eu passei para vocês esse conhecimento. Beleza? Agora que a gente sabe quem é a letra A e quem é o B, vamos entender por que eles são importantes, tá bom? Seguindo aqui. Bom, primeiro vamos falar do coeficiente angular, né? Por que ele tem esse nome? Olha só, vocês viram lá na nossa segunda aula, na aula passada, que a gente consegue construir o gráfico da função, né? Vocês aprenderam como é que a gente constrói. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um exemplo da função 2x mais 1. Eu marquei aí de verde o nosso coeficiente angular, que é o número 2, aí, tá vendo que ele está destacado. E olha o que aconteceu com a nossa reta. Ela está crescendo aqui, percebe? Ela está seguindo aqui e aumentando o seu valor cada vez mais. Agora vamos dar uma olhadinha nessa função aqui do lado, ó, no lado direito. Quem é nosso A aqui? O nosso A ele é menos 2, conseguem perceber aí, ó? É menos 2, tá? Que eu botei de verde. O da esquerda é 2 positivo e o da direita é 2 negativo. E olha o que aconteceu com o nosso gráfico. Agora, em vez dele estar aumentando o seu valor, ele está diminuindo. Cada vez mais ele está diminuindo o seu valor. Sempre a gente olha da esquerda para a direita, tá, pessoal? Então, o que o coeficiente angular ele faz? Ele controla o ângulo, né? A direção para onde a nossa reta vai ser direcionada. Tá certo, pessoal? E aí vale lembrar, função afim, que é o que a gente está estudando agora, sempre vai ser uma reta, beleza? Não, aquela que vocês viram que é uma curva, a gente vai estudar depois, que é a função aí quadrática, né? Por enquanto a gente só vai falar de função afim, que é sempre uma reta. Então o que a gente percebeu nesse exemplo aqui, né? Nós percebemos que se o meu A ele é maior que zero, ou seja, se meu A é positivo, essa reta é crescente, ó, ela cresce, ela sempre está aumentando o seu valor. Agora, se meu A for menor que zero, ou seja, ele for negativo, ela é decrescente. Então esse valor vai estar sempre diminuindo. Muito importante isso. Só de você, pessoal, olhar para o gráfico, você já sabe que esse A é positivo, esse A é negativo. E a mesma coisa, quando você olha para a função, você já consegue saber se essa reta vai ser crescente ou decrescente. Só de olhar para o número da letra A, tá? Só para olhar para o coeficiente angular. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Vamos seguir agora. Vamos descobrir por que esse B é importante. E aí eu te dou a dica. Olha ele aqui, ó. Já te dou a dica. Vamos ver se vocês entendem o porquê que ele é importante. Eis então, pessoal, o nosso coeficiente linear. Olha o nome dele, linear, quer dizer, da linha, né? Ele, pessoal, é importante porque ele marca um endereço, tá? Onde, perceba o que eu vou falar, hein? Onde que nossa reta vai passar no eixo Y, tá, pessoal? Então perceba aqui, ó, que ele foi desenhado aqui para vocês. Ele mostrou ali como a letra B. O que quer dizer isso? O número que for o nosso coeficiente linear é onde a nossa reta vai passar, ele vai cruzar o eixo Y. Sempre, 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 tá, pessoal? Ou seja, se eu tivesse uma função assim, ó, menos x mais 1, né? Vamos imaginar que essa foi a função. Então você vê que como o nosso A é negativo, essa reta está decrescendo. E esse 1 aqui? Esse 1 vai ser o ponto no Y
que essa linha vai passar. Então esse B poderia ser o 1 aqui, ó, onde ela passou, tá, percebe? Então ele é nosso ponto onde a linha vai cruzar o eixo Y. Nós vamos ver alguns exemplos agora para deixar isso mais claro, beleza? Vamos lá. Então olha só, aqui eu tenho um exemplo, né, de um gráfico já construído. Então lembra que a gente fez aula passada essa tabelinha aqui? A gente preenche com valores que a gente deseja e aqui na direita a gente escreve os resultados, né? E aí ele construiu a reta dele. E olha só que interessante. Nós temos aqui o coeficiente linear, né, que é o 2, certo? E a gente tem aqui o coeficiente angular. Olha como deu certinho. O coeficiente angular, né, que é o A, ele é 5. Quer dizer que ele é positivo, ou seja, essa reta vai estar crescendo. Ó como deu certinho, ó. Essa reta ela continua, ela vai estar crescendo, correto? Então deu certinho. Vamos olhar agora para o nosso B. O nosso B é 2, né? Por isso que aquele treino lá de achar A e B é importante. Se o nosso B é 2, quer dizer que quando ele passar em cima da linha do Y, do eixo Y, ele vai passar exatamente em cima do 2. Olha se não é verdade, ó. Ele passou exatamente aqui em cima do 2, olha só. Então sempre vai ser assim, pessoal. Eu já consigo construir meu gráfico só de olhar para a função. Fica bem fácil assim, né? Então ele passa exatamente em cima do 2. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Então aqui temos outra função, ó. A pessoa construiu o gráfico, ela deu valores para x e aqui na direita botou os resultados. Então vamos analisar aqui nessa função quem são o A e B, né? O A, ele é 2 e o B, ele é 3, concorda? O A, como ele é 2, ele é positivo, então ele vai estar crescendo, olha a reta crescendo, ó. Sempre subindo da esquerda para a direita. Então tá certinho. Olha o B. O B, ele é aí 3. Quer dizer que essa linha vai passar exatamente em cima do 3. Olha como é verdade, ó. Que número é esse aqui que vocês já estão vendo? Tá vendo como ele passa exatamente em cima do 3? Então, se for qualquer número que esteja lá, pessoal, ele vai passar em cima exatamente. Então, é uma forma de vocês já construírem o gráfico, ou então se vocês tivessem que assinalar, né, qual que é a função desse gráfico, vocês já saberiam dizer só olhando para ele. Tudo bem? Maravilha. Vamos então, pessoal, construir o gráfico. Olha como ficou mais fácil agora, ó. Eu peguei esse exemplo aqui que nós utilizamos na aula passada, que vocês já têm o gráfico prontinho aí no caderno de vocês, para que a gente compare, tá? Eu não vou agora, ó, tá vendo como nossa tabela ficou pequenininha? Eu nem preciso fazer 5 pontos, eu vou fazer só 2, é o suficiente. Mas vamos pensar o seguinte, vamos analisar aqui os coeficientes. O meu A, ele é 2, ou seja, essa reta vai estar crescendo. Já o meu B, ele é quanto? 1. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que no eixo do Y, essa reta vai passar exatamente em cima do número 1. Então eu já posso marcar o ponto aqui feliz da vida, ó, 1 positivo, marquei. Essa reta tem que passar aqui, beleza? Vamos marcar, então olha só. Vamos então aqui achar outro ponto, porque para a gente traçar uma reta, a gente precisa no mínimo de 2 pontos, tudo bem? Então vamos achar mais um, ó. Eu vou colocar o x valendo 1, que é um número bem fácil, né? Então, ó, f valendo 1 é igual a 2 vezes... Opa, deixa eu botar aqui, né? Se eu substituir o x, vou destacar para vocês. Então, no lugar do x eu botei 1 mais 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3. Então, quando o meu x for 1, o meu y, o meu f de x é 3. Então, olha só, vou botar ele lá na tabela, ó. Então, x1, y3. Encontrou aqui, né? Vou lá e marcar aqui, ó, meu outro ponto. Olha como os dois estão alinhados aí, não estão? Pronto, agora tá fácil. Só vou traçar minha reta, né? Então, olha só. Pronto. Né?
o de vocês vai ficar bem melhor porque vocês têm acesso a uma régua. Então olha só, a reta ela está crescendo igual eu já sabia que ia acontecer. Essa reta passou exatamente em cima do número 1, porque ele é nosso coeficiente linear. E pronto, com 2 pontos já consegui traçar minha reta. Se vocês quisessem, não soubessem, né, que o B ele representa esse ponto, era só substituir por 0. Olha só, f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1. Isso dá 1. Então a gente ia ter, de todo jeito, a gente ia achar esse pontinho aqui, né? Só que não precisa a gente calcular. A gente já sabe, a gente já aprendeu aqui na aula que o B ele é o ponto que passa no Y. Beleza, pessoal? Maravilha. Agora é a vez de vocês praticarem isso, tá? Vocês vão lá na página 263 e 264 para treinar o olhinho de vocês aí sobre esses gráficos. Vocês vão poder encontrar a função só de olhar para o gráfico. Só de pegar essas dicas que eu passei para vocês. Então treinem bastante e tragam todas as suas dúvidas no Meet para que a gente possa discuti-las em sala. Valeu aí, pessoal. Função afim é muito importante, tá? Devido à sua frequência em prova, então, e também na utilidade dela. Então, tirem todas as dúvidas, a gente se encontra numa próxima. Até mais.